Bom dia, então, pessoal. A gente, nesse mês agora de outubro, vai, vai concluir esse estudo que a gente vem fazendo desde, acho que de 2021, quando o Kalu Rinpoche nos presenteou. Como ele não pôde vir para o Brasil por conta da pandemia, ele nos presenteou, então, com os ensinamentos desse texto, Criação e Completude, do Jamgon Kongtrul, com, com um carinho e um cuidado muito especial aqui para a nossa Sangha do Brasil, e que foi um ensinamento que foi depois traduzido para várias línguas simultaneamente, e ele fez isso ao longo de 7 encontros. Ah, o que a gente vai ver nesse mês aqui de outubro, hoje, próximo final de semana, a gente tem um retiro do Lama Dojo, então a gente não vai ter os ensinamentos aqui do texto do Jamgon Kongtrul, mas depois nos 2 subsequentes, a gente vai basicamente cobrir o que o Rinpoche deu no último vídeo, no vídeo 7, sétimo vídeo desse ensinamento, que está disponível lá no site do KPG, como vocês sabem, e que cobre uma parte extremamente profunda, talvez o que seja a quintessência dos ensinamentos do Senhor Buda, em particular na apresentação do budismo Vajrayana. Então é uma parte muito, muito sutil, muito profunda, que ele, de certa forma, cobriu de uma maneira mais geral, assim, sem entrar tão detalhadamente em alguns conceitos, alguns aspectos específicos dessa parte do texto, porque elas pressupõem já um amadurecimento do praticante, assim, uma qualidade da prática bastante avançada, né? Então não faz muito sentido a gente entrar em muitos detalhes, porque isso traz o risco do ensinamento ficar uma coisa teórica, muito seca, né? Ah, e um pouco dissociada da experiência de prática cotidiana nossa. Isso não é muito bom, né? Então, a maneira como a gente vai cobrir isso é de uma maneira um pouco mais ampla e, portanto, concluir esses 3 anos que a gente está estudando esse texto nesse mês de outubro. A gente tinha parado na instância 48, a gente viu até a instância 47, e logo no início do, do vídeo 7, em que o Rinpoche retoma os ensinamentos, ele dá um pequeno passo atrás para cobrir um pouco a instância 47. Eu fiquei com aquela sensação das séries da Netflix que você está acompanhando, e quando vai começar a série, ele volta um pouquinho para você lembrar um pouquinho do que estava sendo tratado no episódio anterior. Mas, enfim, ele passa rapidamente aqui por um aspecto da instância 47, e depois ele dá sequência. A gente deve ir mais ou menos até a instância 54 ou 55. Vamos cobrir aqui, de forma geral, o que as instâncias trazem, e aí vamos trazer os comentários do Trungpa Rinpoche, como a gente fez ao longo de todo o nosso estudo. Tá bom? Então, vamos lá. Esse é um texto, como vocês sabem, né, em que a gente está estudando talvez o traço mais marcante do budismo Vajrayana, que é a prática de criação e conclusão ou completude, que se apresenta de várias formas. Por exemplo, quando a gente faz a prática da divindade, faz o desenvolvimento da nossa visualização, se autovisualiza como uma divindade, depois dissolve a autovisualização e permanece no estado natural da mente. Então, a etapa de criação e a etapa de conclusão, esse
essa prática de conclusão, né? Ou de não, ou de não construção, de não alteração do estado natural da mente, em que a gente permanece pós visualização ou autovisualização da divindade, permanece no estado natural da mente. Essa prática de conclusão ou completude, ela pode ser feita como uma etapa de uma prática de uma divindade ou não, assim como então você pode praticar, né, o reconhecimento da natureza da mente, a, em formas de praticar que não pressupõem, obviamente, uma prática de divindade, assim como a prática de criação também, né? Quando a gente está falando em criação, a gente já mencionou isso algumas vezes, a gente fala em criação quando a gente está fazendo a visualização da divindade, mas, por exemplo, quando eu estou fazendo uma prática de circunambulação, quando eu estou fazendo uma prática de acumulação de mérito e daí por diante, de alguma forma eu também estou atuando no estado natural da mente, criando, manipulando algo. Isso também seria uma forma de praticar, fazer a prática de criação. Então, a gente pode associar esses ensinamentos à maneira clássica dos meios hábeis do budismo Vajrayana numa prática da divindade ou não. A partir da instância 47, é uma referência breve à prática do corpo sutil, que é uma maneira de você praticar com as yogas, por exemplo, de Naropa ou de Sukhasida e tal, que são meios pelos quais você favorece a estabilização da sua mente para reconhecer a natureza da mente, e depois a prática da conclusão em si, ou a prática da sabedoria, como o Trangu Rinpoche vai fazer referência à prática de Platon e tal. A gente vai trazer todos esses conceitos aqui a partir de agora. Então, na instância 47, ela dizia o seguinte: não é preciso sustentar a percepção direta da realidade absoluta do Dharmata continuamente. A recordação do incidente inicial é suficiente. Foi ensinado por mestres Kagyu precedentes que, por meio da meditação na essência pura, obscurecimentos kármicos de muitos eons são purificados. E, ademais, os ventos vitais entram no canal central automaticamente. Há ainda outros benefícios muito grandiosos. Se você conhece a própria natureza, isso é o conhecimento que tudo libera. Quando seus poderes mentais estiverem fracos, e sustentar essa prática sem utilizar um objeto de suporte for difícil, pratique a atenção plena no estágio da criação e outras técnicas que possam contribuir a sustentar essa condição. Então, ele já estava falando de uma prática de reconhecimento da natureza da mente. Quando há um reconhecimento da natureza da mente, naturalmente, os ventos internos, né? Eles se reposicionam e eles entram pelo canal central, e isso favorece a estabilização da mente, é uma prática do corpo sutil, e ele está dizendo, mas quando eventualmente for difícil sustentar esse reconhecimento da natureza da mente, volte para a prática da atenção plena, para a prática de shamatha, né? Porque isso pode contribuir para sustentar a sua condição de reconhecimento da natureza da mente. Nessa instância, só quero mencionar aqui a referência que o Rinpoche trouxe às práticas das yogas de Niguma, né? Ele, quando vinha para o Brasil, ele vinha dar principalmente as yogas de Niguma aqui, e que são yogas que justamente vão trabalhar com esse corpo sutil e de uma certa forma, favorecer que a circulação desses ventos sutis no nosso corpo sutil possa se orientar a partir do canal central, que favorece ainda mais o reconhecimento da natureza da mente. É importante, então,
perceber esse caráter instrumental das yogas de Niguma, ou das yogas de Naropa, ou de Sukhasida, e daí por diante, como um meio pelo qual você cria as condições de estabilização e do reconhecimento da natureza da mente. Ah, ainda que ela possa proporcionar essa ou aquela experiência, qualquer que seja a experiência, ela é, digamos, secundária sobre essa perspectiva, né? Então, o Rinpoche falava que a ideia é na maneira de você respirar nas yogas, isso é um ensinamento que ele vai dar e tal, de certa forma, para expulsar o que ele chama do ar negativo e ir purificando, né, assim, por meio dos canais, o que seria o ar positivo e tal. Então, existem técnicas de expulsão por meio da inspiração, expiração, exercícios físicos tal, que tendem a favorecer a purificação e a estabilização dessa circulação dos ventos sutis, né? Sob a perspectiva de que essa dinâmica de movimento do corpo sutil está diretamente relacionada à dinâmica de movimento da nossa mente, dos pensamentos, das atividades mentais, emoções e daí por diante. Assim, para um praticante que já tem algum tipo de experiência, ele vai dizer, ó, meditar num lugar com muita ventania atrapalha, porque isso causa algum tipo de agitação mental. Essa mesma agitação mental, ela se dá por meio existe uma série de canais internos e dos ventos, da forma como eles circulam internamente, isso pode trazer maior ou menor agitação para a sua prática. Pensa se você comeu alguma coisa que é muito temperada e daí por diante. É difícil meditar depois. Isso causa algum nível de agitação. Então, cuidado com a alimentação. O treinamento das yogas tem esse viés de favorecer a prática para que seja possível fazer o reconhecimento da natureza da mente. O Rinpoche trouxe essa pequena referência a isso, e, no final, a própria instância diz, quando for difícil sustentar a permanência no estado natural, o praticante deve voltar para a prática de chamata ou de chiné para estabilizar a mente, né? Veja, nós estamos aqui falando, então, de condições favoráveis para o reconhecimento daquilo que já é. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, quando a gente fala da distinção da prática de Mahamudra, da prática Karma Kagyu, da prática Dzogchen, e daí por diante. Isso tem tudo a ver, né? Como eu vou criando condições para que eu possa reconhecer aquilo que já é, né? A prática de criação tem essa finalidade, né? Ainda que possa parecer contraditório ou paradoxal, que eu tenha que agir deliberadamente na minha mente para reconhecer aquilo que ela já é desde sempre, né? Pode parecer paradoxal, mas sem criar essas condições por meio de um treinamento, às vezes é muito difícil reconhecer, ou às vezes não, né? Fundamentalmente é muito difícil reconhecer a natureza da mente. Então foi essa a retrospectiva que ele fez rápida, e aí ele seguiu adiante na leitura das próximas instâncias, né? A gente vai ler então as instâncias até mais ou menos a 54, trazer alguns comentários, e aí nós vamos para a leitura dos comentários do Trango Rinpoche, tá? A instância 48 diz o seguinte: ao sustentar o não foco, a prática que reúne o espaço básico e a lucidez intrínseca, Rigpa, é ampliada pela mistura da fonte, a mente, com o centro do espaço, ou com o meio do oceano, para iluminar a atenção plena. Nesse momento, a lucidez vacuidade, Rikton, sem centro ou circunferência, surge. É uma maneira de praticar. Instância 49. Há três conceitos que podem gerar mal-entendidos: vacuidade, calma mental e neutralidade. Vacuidade significa além dos extremos da existência e inexistência, nascido e cessação, eternalismo ou niilismo. Ela é uma experiência inimaginável, inconcebível, inefável. Veja, então, quando a gente vai falar
sobre a mente, se familiarizar com a mente, a gente sempre fala de 3 atributos fundamentais, 3 características fundamentais da mente. A mente é vacuidade ou insubstancialidade. Então, a mente é algo intangível, mas ela não é um nada. Ela possui uma capacidade, uma dinâmica. Esse é o aspecto claridade da mente, né? Então, a realidade da forma como a gente percebe ganha uma expressão manifesta na mente por conta dessa capacidade de manifestação da mente, como, por exemplo, os pensamentos, as experiências sensoriais que a gente conhece, e uma qualidade intrínseca da mente de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta, né? Então, aspecto claridade da mente. E a união entre esses 2 aspectos, vacuidade e claridade. Quando ele está descrevendo aqui vacuidade, ele diz livre dos extremos de existência e inexistência, ele, ele, ele descreve aqui a vacuidade não como algo, uma coisa em si, que tem uma existência própria, e nem como algo que não seja um nada, né? Saindo, portanto, da perspectiva eternalista e da perspectiva nihilista. Assim. A perspectiva da vacuidade, ela é para além da noção de tempo, por exemplo. A noção de vacuidade vai além da perspectiva de passado, presente e futuro. Esse reconhecimento da vacuidade, né, em união com a claridade, é a busca do praticante quando ele quer reconhecer a natureza da mente. Compreender do ponto de vista não só discursivo, como a gente está fazendo aqui, mas experiencial. E permanecer nesse estado natural da mente, né? Cada vez mais ir se familiarizando com essa natureza da mente, até que, enfim, todos os obstáculos sejam superados e o praticante, ao ser, né, ele alcança o estado de Buda. Então ele descreve, primeiro, leva em consideração o conceito da vacuidade. Aí ele vai dizer, calma mental significa pacificar meticulosamente a agitação dos pensamentos e descansar a mente imparcialmente, sem centro ou circunferência, permanecendo como o oceano sem ondas. Né? Então, quando a gente vai fazer a prática de Shineu, de Shamatha, o que a gente está buscando é essa estabilização da mente que me permite, nesse estado, conhecer a mente tal como ela é. Portanto, uma condição invariavelmente necessária para eu reconhecer a natureza da mente. E neutralidade, ele vai dizer, é quando o poder da consciência atenta enfraquece e você busca os movimentos mentais sutis. Você pode estar na prática de calma mental, mas involuntariamente, quando você vê, você está se deixando levar pelos movimentos sutis da mente, um discurso sutil da mente. Tá? Isso é quando você entra o que ele está chamando aqui de neutralidade. E é preciso sair dessa condição. Né? A prática de calma mental, se você, de novo, precisar de um suporte, se você estiver fazendo chinê com suporte, ela vai dar as condições para você orientar essa faculdade que a mente tem, né? De orientar a atenção ou de focar a atenção sobre um determinado objeto para estabilizar a mente. E aí, por meio dessa estabilização, quando eu alcanço um estado em que a mente é como um oceano sem ondas, eu posso, entre aspas, voltar esse olhar, então, agora para a própria mente e conhecer, de fato, o que ela é. Aí ele vai dizer, quando a consciência lúcida de Endik surge, é como em retrospectiva, é como água correndo na grama. Você só nota quando ela sai do outro lado. Essa lucidez intrínseca da mente, ela é subjacente, ela permanece desde sempre. E ele está fazendo referência justamente a isso. Não é algo externo, é algo que esteve sempre presente e você não nota ela assim, né? Se a gente virasse um jarro de água na grama ali, a água está passando por dentro
da grama, mas você não está notando ela. Você só vai se dar conta que tinha água quando ela sair lá do outro lado. Quando você está fazendo a prática do reconhecimento da natureza da mente, você vai entrar em contato com essa qualidade de lucidez intrínseca da mente que já está presente desde sempre, mas você não nota. Quando você faz o reconhecimento da natureza da mente, você percebe, mas, mas ela não está visível, ela subjaz a experiência da realidade tal como a gente tem dela, né? Durante a meditação, a instância 52, se um estado de neutralidade acontece, esse estado em que eu estou meditando no chinês e eu me deixo levar pelo movimento sutil da mente, isole, isso é, fortaleça a sua atenção plena. Quando um torpor, então veja, você começou a perceber que a tua mente está vagando por um discurso sutil, um pensamento subjacente ali da mente, volta para a atenção plena. Larga a distração e volta para a atenção plena. Quando um torpor escuro se estabelecer, expire o ar velho e desperte ao cantar, gritar, balançar e assim por diante. O grande praticante ele vai ter esse tipo de postura e talvez vão achar que ele é meio louco, mas sabe a prática de... a gente faz isso até na própria prática de Mahamudra, de Sukhasida e tal, mas a própria prática de Chu, quando o praticante ele vai repetir, Pei! Qual é o sentido dessa expressão? Tua mente está um pouco distraída, você está num torpor e daí por diante, Pei! É para o praticante voltar à situação, né? E não fazer nada com isso, simplesmente dar um... Oh! Nesse susto, ele... Essa é a finalidade, né? Então, quando ele diz, desperta, levanta, expira, você tá meio se distraindo, tal, tá um pouco... Faz uma inspiração forte, assim, faz algum movimento que te tire dessa paralisia da prática. É o que eu sempre costumo brincar, gente. Quando a gente está fazendo prática de meditação, a gente não está brincando de estátua. Lembra do Silvio Santos brincando de estátua no programa? Tipo, não é uma coisa... A meditação é absolutamente dinâmica. Eu estou absolutamente lúcido, entendendo tudo o que está acontecendo quando eu estou distraído, quando eu não estou. E eu posso adotar o remédio que for necessário para sair da distração e voltar para um estado de lucidez. É isso que o texto está falando aqui. Daí, na instância 53, o texto vai dizer o seguinte: quando pensamentos de raiva surgem vividamente, se você os observar diretamente e relaxar na ausência de fabricações, eles desaparecerão na sua própria base, sem dano nem benefício. A consciência primordial autogerada é simplesmente isso, aquilo que surge vividamente num estado livre de elaborações. Pode assumir a forma da raiva, mas, essencialmente, é a própria consciência primordial Yesha. Olha o que ele falou aqui. Pode assumir a forma da raiva, mas, essencialmente, é a própria consciência primordial Yesha. Qual que é a natureza última da raiva, do desejo, do ciúme e daí por diante? É algo negativo e eu quero evitar e buscar algo positivo? Raiva, desejo, apego, simplesmente é um aspecto manifesto da mente. O que eu faço com essas emoções é que importa. Se movido na raiva, no desejo, eu pratico uma ação não virtuosa, essa passa a ser, então, uma emoção que a gente vai chamar de negativa. Mas, na essência, tudo aquilo que se manifesta na mente tem uma qualidade pura, essencialmente. Como algo... Como uma parreira poderia dar figo? Não pode. Mas não é assim que a gente se relaciona com a realidade. Vocês entendem? A natureza última de todas as experiências, se elas se manifestam a partir da mente, e a qualidade, a natureza última da mente é onisciência, é livre de engano e daí por diante,
Não há nada de errado. Por isso que um grande praticante, um grande yogi, ele vai praticar com uma consorte, ele vai tomar bebida alcoólica e daí por diante, mas ele não perde a perspectiva de qual é a natureza dessas experiências de realidade. Na medida em que o praticante vai evoluindo na prática, e o que ele vai fazer? Ele vai jogar a lenha na fogueira. Ele quer ver o pau cantar, ele quer ver o circo pegar fogo sem perder o reconhecimento da natureza da mente. Olha o nível avançado que nós estamos falando aqui. Na esteira da. E a orientação aqui, a gente vai voltar nela, ele está dizendo assim: ó, quando a raiva surgir, olha para ela. Isso é uma. E aqui o Rinpoche trouxe uma explicação que eu acho muito importante. Porque, naturalmente, quando você entra em contato com a essência daquela emoção, ela naturalmente se dissolve. Na esteira da raiva que se dissipa, a radiância da vacuidade não precisa ser perseguida. Você não tem que fazer mais nada. Simplesmente reconhece a natureza dela. Essa vacuidade sem ponto de referência é aquilo que se denomina unidade, assim como o Vajrasattva e os demais. Aplique isso também às emoções perturbadoras, como o desejo e assim por diante. Ah, qual foi aqui o Rinpoche parou e falou, aqui eu quero dar uma orientação. E ele explicou aqui uma coisa que é extremamente importante, vai dar um gancho para a gente depois entrar nos comentários do Triângulo Rinpoche, pelas diferenciações que ele traz, que é o seguinte, ele disse, olha, essa é uma prática extremamente avançada, porque o que invariavelmente acontece? Eu tô, sei lá, eu tô varrendo aqui o chão, deixei todo o centro em ordem e tal, e passa uma pessoa e faz uma sujeira aqui no chão. Invariavelmente, eu vejo aquele episódio, aquilo gera uma agitação mental, gera uma indignação, eu fico eventualmente com raiva, e aí eu começo a pelejar com aquela emoção mentalmente. Mas por que essa pessoa fez isso? Eu não vi que eu estou limpando aqui o centro desde manhã e tal, ela chega aqui e faz essa bagunça como um todo, e eu começo a pelejar com essa emoção e tal. A partir dessa raiva eu posso cometer uma outra ação, eu posso xingar essa pessoa, eu posso virar a cara para ela e daí por diante. Eu estou completamente já envolvido naquela emoção. Essa prática aqui, ela pressupõe uma capacidade né, assim, de você olhar com o seu olho da mente diretamente para a emoção, exatamente no momento em que o gatilho acontece, de certa forma, se antecipando a resposta daquele episódio, ainda no nível mental. Não estou nem falando numa atuação, de como eu vou responder à pessoa, o que eu vou falar para ela e daí por diante. Então, o Rinpoche vai dizer, no momento em que a emoção está prestes a surgir, você acabou de varrer tudo, tal, vem a pessoa e, sei lá, assim, faz alguma sujeira, pega a toalha que estava em cima da mesa e bate no chão e suja todo o chão de novo. No momento em que você vê aquela cena e a emoção vai começar a surgir, você olha para ela. O Rinpoche vai descrever 3 momentos. Ele vai dizer o primeiro momento é quando eu vejo os reflexos daquele episódio na minha mente. O episódio aconteceu, quando começam a se refletir os primeiros os primeiros efeitos daquele episódio, esse é o primeiro momento que a gente vai praticar. Porque o segundo momento é quando eu já estou completamente influenciado pelo pensamento, e o terceiro momento é quando eu, tomado pelo pensamento, ajo, e eu produzo karma. A prática que a gente está falando aqui é eu ser capaz de olhar para a experiência exatamente no momento que ela ocorre. E isso é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Por isso que a gente tem cuidado em dar um ensinamento como esse, porque ele pressupõe algum nível de prática já mais avançado. Invariavelmente, o que acontece na nossa estrutura física, mental e daí por diante?
Quando um episódio desagradável acontece, invariavelmente, que área do meu cérebro eu vou mobilizar? Eu vou mobilizar, a área do meu cérebro mais primitiva, que é a área do modo fuga do meu cérebro, que é ainda a área anterior ao sistema límbico do meu cérebro. É uma área do meu cérebro que simplesmente age com um modo de resposta a uma situação de ameaça, né? O meu sistema nervoso autônomo, nosso sistema nervoso autônomo, ele tem essa área do cérebro, que é uma área comum a anfíbios, répteis e daí por diante, que é o modo resposta, né? Ah, e essa área do sistema nervoso, ela é autônoma, ela se autorregula. Quando a gente está numa situação de ameaça, numa situação agradável, eu não preciso mandar um comando para o meu corpo dizendo acelera o coração, acelera a respiração, constrange o meu sistema digestivo e daí por diante. É uma resposta imediata. Meu sistema nervoso autônomo ele vai agir imediatamente. Há uma situação de ameaça, ele vai responder. Tem até eu sempre, num outro curso que eu dou, eu sempre lembro de um estudioso que chama Robert Sapolsky, ele escreveu um livro que chama Por que as zebras não têm úlcera? E ele vai explicar o seguinte: se tiver uma zebra pastando aqui e aparecer um leão, o sistema nervoso autônomo dela vai reagir e vai dizer, corre. É um comando. Vai dilatar a pupila do olho da zebra, ela vai sair correndo, vai acelerar batimento cardíaco, respiração e daí por diante. E ela não vai ter que dizer isso, é uma resposta automática, instintiva. É o modo de sobrevivência do cérebro. A gente está vivo porque a gente tem esse tipo de responsividade às situações de ameaça. Então isso não é ruim. É bom, a gente está vivo também por causa disso. Só que no dia seguinte, a zebra vai voltar para o mesmo lugar e ela vai pastar e ela não vai ficar pirando. Putz, será que a zebra está aqui de novo e tal? Não sei o quê. Ela não tem a área, o pré-córtex frontal e daí por diante, que é toda a área do cérebro que tem a ver com planejamento, previsibilidade, especulação e daí por diante. Então a zebra também não vai ter muita solução se estiver chovendo, ela não vai saber construir uma cabana para os momentos de. Enfim, né? A gente, como mamíferos humanos e daí por diante, a gente tem uma capacidade de adaptação, de planejamento e tal, porque o nosso cérebro evoluiu nessa medida. Mas essa evolução do cérebro, ela leva também, ela traz um efeito, um resultado não tão bom, que às vezes é justamente supervalorizar experiências que não são experiências de ameaça, mas que invariavelmente vão acionar o meu sistema nervoso autônomo como se ameaças fossem. Toda a epidemia que a gente vive hoje de estresse, ansiedade, depressão e daí por diante, tem a ver com o modo com que eu respondo a situações desagradáveis, reagindo de uma maneira em que o meu sistema nervoso autônomo não vai ter condição de ler se aquilo é uma ameaça real ou é uma ameaça sobrevalorizada. E isso vai gerando estados crônicos, processos inflamatórios no meu corpo, aumento de IL-6, produção de cortisol e daí por diante. E a gente vive o mundo como a gente vive hoje. Tudo isso aqui, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso aqui tem a ver com a minha estrutura, a minha fisiologia e daí por diante, construída de uma forma tal a responder de uma determinada forma a um episódio que seja desagradável para mim. Isso está diretamente relacionada à capacidade que eu tenho de me autorregular em situações que ameaçam o meu equilíbrio, o meu bem-estar e daí por diante. Então, voltando aqui ao episódio de uma pessoa que suja aqui o centro que eu acabei de limpar. Quando esse episódio acontece, automaticamente eu vou mobilizar o meu modo sobrevivência, como se ameaçado eu tivesse. Vou acionar o meu sistema límbico que está relacionado a emoções, isso vai gerar raiva e daí por diante, e eu vou agir. Isso é karma. Olha como há uma ciência por trás dos ensinamentos do Senhor Buda, né? E essa é a nossa realidade. E aí eu vou condicionar esse processo inflamatório, sobrevalorizado, que gera quadros de ansiedade, depressão e tal, está diretamente relacionado à noção que a gente tem de karma, hábitos e tendências que vão gerando
consequências no meu corpo e na minha maneira de ser, na minha maneira de reagir à realidade, daí por diante. A proposta dessa prática aqui é, no momento em que o gatilho acontece, eu ter a capacidade de reconhecer, isso de fato é uma ameaça ou não é? Porque se isso for uma ameaça, eu vou agir diante dela. Então, se eu estiver ali fazendo meditação e aparecer uma onça enquanto eu estiver meditando, e eu não for um praticante como Milarepa, que, né, transcendeu toda a lógica de realidade, corre. Mas se for uma onça, gente, a chance de aparecer uma onça nesse momento aqui no KPG, enquanto a gente está meditando, é zero. Se vier um pensamento dizendo, mas o que eu vou fazer para o almoço hoje? Isso não é uma onça. Olha para isso. E a ideia é o quê? Não se deixa levar por esse tipo de emoção. Porque se você, eu não pensei no almoço de hoje, já sei, eu vou pegar aquele resto da comida, vou fazer um mexidão com aquilo e tal, não sei o quê. Perdi. Já me deixei levar pela distração e daí por diante. Se for uma memória de algo que me desagradou, daí por diante. Essa emoção, ela me fagocita. Quando eu vejo, eu me identifico com a emoção. Nessa lógica bem cartesiana nossa ocidental de que eu sou o pensamento, eu sou a emoção. Aquilo que me define como sujeito é aquilo que eu penso, que eu sinto e daí por diante. E a perspectiva do ensinamento do Sr. Buda, ela é totalmente revolucionária sobre esse aspecto, porque ela pressupõe que há uma essência que precede essa experiência. Que essência é essa? A mente, a natureza da mente pura, que é vacuidade, ao mesmo tempo capacidade de manifestação e uma qualidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. O que essa instância vai propor é o seguinte: no momento em que surge a experiência, faça uso dessa natureza lúcida da mente e olhe para essa experiência. E o que vai acontecer com ela? Do mesmo jeito que ela surge, ela se dissolve e você permanece no estado natural da mente lúcida. A dificuldade é como eu faço para, no momento em que o gatilho, que a experiência acontece, eu ter a capacidade de voltar para essa lucidez da mente. Essa é a dificuldade que a gente tem maior. E isso é que a prática, com muita assiduidade, com muito engajamento, vai qualificando o praticante a ser capaz de fazer. A ser capaz de olhar, quando o Rinpoche está dizendo, não é no momento em que o pensamento já se formou todo, decorrente do gatilho, não é no momento em que você já está xingando a pessoa, não. É no momento em que você bateu o olho e viu a pessoa fazendo a sujeira, você olha, quando os primeiros lampejos de reflexo aparecerem na sua mente, olha para isso e reconhece a natureza deles. Não é uma coisa fácil de fazer, entendeu, gente? Quando a gente olha para a nossa realidade, invariavelmente, quando eu vi, eu já estou totalmente identificado com aquela emoção, e aí eu vou trabalhar de outras formas para ir purificando o meu karma, minimizando as emoções perturbadoras, para ir criando as condições para transcender a noção de dualidade sob a perspectiva de que existe um eu que reconhece uma emoção. Quando eu estou reconhecendo a natureza da mente, o estado natural da mente reconhece que tudo aquilo que nela se manifesta tem a natureza pura e se dissolve nela mesma. E o praticante permanece no estado natural. Cada vez mais expandindo a sua lucidez, cada vez mais reconhecendo a natureza dos fenômenos e fazendo escolhas mais lúcidas e pertinentes em relação a tudo aquilo que se manifesta na vida, na mente dele, praticante. É disso que nós estamos falando aqui nessa instância. Ficou claro, gente? No sentido completamente perfeito, não há meditação nem nada em que meditar. Quando a atenção plena, Trempa, por si só é suficiente, isso é o pico da prática. No sentido último, nem mesmo a atenção plena existe. Não faz sentido falar em atenção plena. A atenção plena como aquela condição fundamental para permitir que no estado natural da mente eu simplesmente reconheça.
Ele está dizendo, no sentido último, nem mesmo a atenção plena existe. Quando a base da atenção plena é dissolvida no espaço, falamos de consciência primordial, Yeshe. Assim como o fogo também se extingue quando o combustível acaba, o próprio antídoto é eliminado quando o engano acaba. Não, não tem mais atenção plena. Não faz sentido mais falar em atenção plena. Portanto, não faz sentido eu falar em meditação. Mas, ao mesmo tempo, não faz sentido, mas, ao mesmo tempo, você não se distrai por qualquer coisa que se manifeste. Você simplesmente reconhece a natureza de todos os fenômenos. Essa é a esfera de atividade de todos os nomes. O Rinpoche, ele fez aqui, portanto, essa distinção que é importante a gente trazer aqui, antes de entrar no comentário do Trango Rinpoche. Ele vai dizer a diferença que existe entre esse state of knowing, essa lucidez, essa capacidade de conhecer, e de mindfulness, ou de plena atenção. Ele vai dizer que, em geral, estar mindful, né, estar consciente, o nosso português é pobre nessa terminologia para você fazer essas distinções, mas ele vai dizer, quando você está mindful, isso quer dizer que você está lúcido daquilo que você está fazendo. Portanto, há um fazer e uma clareza sobre algo especificamente. Esse state of knowing, essa capacidade de conhecer Yeshe, ou Rigpa e daí por diante, é a lucidez em si. Não há um objeto, não há um sujeito e um objeto. Você transcende a dualidade. É uma simples, né? Lucidez. Onisciência. Esse é o estado de Buda. E essa pequena diferenciação que ele traz aqui, e que a gente vai entrar um pouquinho aqui nos comentários do Trango Rinpoche, porque ele vai colocar isso tudo na perspectiva fundamentalmente da prática do Mahamudra, de Shinei Platon, trazendo uma distinção de como isso se apresenta na prática do Dzogchen. Tá bom? Até aqui, tudo bem, gente? Podemos seguir? Só poderia falar essa unidade seria a unidade da consciência? É que é uma unidade no sentido, eu diria, mais da não dualidade. Não há mais essa distinção, entendeu? É uma espécie de... A sua mente se dissolve nessa consciência. Eu diria que, pelo menos ficando em cima do que o texto está dizendo, não há mais que se falar em atenção plena, diferente dessa capacidade de conhecer. Por isso que os praticantes vão dizer, quem tem uma boa prática de reconhecimento da natureza da mente, quando vai fazer Shiné, está fazendo o reconhecimento da natureza da mente. Não há mais essa distinção, porque não há mais um sujeito e um objeto sobre o qual, ou um suporte sobre o qual eu pouso a minha atenção, ou eu foco a minha atenção, para estabilizar a mente. A mente já está no seu estado natural, sem ondas, não faz... Entende que decai a possibilidade de fazer essas distinções, não faz mais sentido. Não tem sentido. Entende? O que o Trango Rinpoche vai falar, então, de certa forma, aqui sobre essa parte aqui do texto, né? Às vezes fica um pouco difícil de localizar exatamente onde é que estão os comentários do Trango Rinpoche, mas a gente vai tateando e mais ou menos, a partir da maneira como a gente cotejou esses textos, ele está mais ou menos nessas instâncias que a gente se referiu aqui. Eu vou ler a instância 55 hoje, mas a gente vai voltar a ler ela no nosso próximo encontro. Ele vai dizer o seguinte, a instância 55, pois eu entro no Trango Rinpoche. Não é meditação, nem não meditação. Não sendo meditação, não há nada em que focar. E não sendo não meditação, não há qualquer distração. Simplesmente posicione a mente na compreensão da natureza da realidade. Isto não é um objeto-pensamento da mente racional, porque o absoluto transcende o intelecto e é livre de pontos de referência. Se a íntima conexão entre pensamento e objeto não for rompida, ainda que você o denomine livre de fabricações, ele não poderá desfazer o engano.
Separar o sujeito que percebe e o objeto externo pode ser denominado autossurgido, autoliberado, mas ainda é dualidade. É autossurgido, autoliberado, quando não há antídoto. Como é que o Trango Rinpoche... A gente vai voltar nessa instância, porque o Trango Rinpoche vai voltar a falar nesse conceito de não meditação e não distração, mas em relação a tudo aquilo que a gente já viu, o que o Trango Rinpoche vai colocar para nós de uma maneira bem didática? O título chama Cultivando a Lucidez. Prestem bem atenção, eu vou ler aqui bem devagar e, se precisar, a gente faz algumas pausas e quem tiver dúvida pode perguntar. Até agora, ao falar sobre a etapa da conclusão, veja, criação e conclusão, nós estamos na etapa de conclusão. Até agora, ao falar sobre a etapa da conclusão, tenho falado principalmente sobre um de seus aspectos. A etapa da conclusão possui, no entanto, dois aspectos, dois objetivos que estamos tentando alcançar. Um é o de descobrir ou gerar algum nível de tranquilidade ou estabilidade da mente. O segundo é o de gerar claridade ou lucidez da mente. A prática de estabilidade, a prática de gerar estabilidade é a meditação shamatha, ou shiné. E a prática de gerar claridade ou lucidez é a meditação vipassana, ou Raton. A relevância da shamatha é que, enquanto nossa mente não estiver estável, não haverá clareza, não haverá lucidez. Portanto, parece necessário praticar shamatha antes de se engajar na prática de vipassana. Como expliquei, no entanto, em certas tradições, principalmente em certos aspectos da prática de Dzogchen, Nyingma, existe a noção de que, uma vez que nessa abordagem se toma consciência, lucidez como caminho e não a mente no sentido grosseiro aqui, né? Sem, eu diria. Não seria estritamente necessário que a prática de Dzogchen fosse precedida pela prática de shamatha. Então, na perspectiva de Dzogchen, você não precisa estabilizar a mente para depois gerar lucidez. Porque a lucidez é o caminho em si. E, sob essa perspectiva, não haveria necessidade dessa etapa anterior de estabilizar a mente para poder reconhecer a natureza da mente. Nesse caso, no entanto, a prática depende inteiramente de que haja um reconhecimento autêntico da natureza da mente, no caso do Dzogchen. Apesar das instruções para a geração desse reconhecimento serem particularmente profundas na tradição Dzogchen, elas não necessariamente funcionarão para alguém que ainda não tenha produzido um estado estável de shamatha ou de shiné. Portanto, ainda que teoricamente não seja necessário que a prática de Dzogchen seja precedida pela prática de shamatha, em termos práticos, para a maior prática das pessoas, é vantajoso começar a prática de shamatha, que possibilitará a geração de um reconhecimento claro. Então, ele está advogando aqui pelo caminho Mahamudra, que pressupõe estabilização da mente e depois o reconhecimento da natureza da mente. Agora, então ele fez esse preâmbulo, né? Agora falarei sobre o aspecto vipassana, ou Raton, da etapa de conclusão, o cultivo da lucidez. Vejam que as instâncias que a gente está falando aqui é justamente dessa prática de conclusão, né? Portanto, a prática do cultivo dessa lucidez, do reconhecimento da natureza da mente. Nesse texto, é dito que a prática do cultivo da lucidez possui dois objetos principais, a não meditação e a não distração. Como não meditação, queremos dizer que não há fabricação na prática. Não estamos pensando, estou meditando sobre isso. Não estamos tentando determinar o que descobriremos na meditação. Não estamos dizendo para nós mesmos que a mente é vazia e que, portanto, descobriremos a vacuidade, ou que a mente é lúcida, portanto, descobriremos a lucidez. Quando a gente está fazendo a prática da divindade e a gente dissolve a visualização e permanece no estado natural da mente, não tem mais fabricação nenhuma. Eu não vou entrar em nenhum percurso discursivo. Agora é o momento de eu reconhecer a vacuidade. Eu acho que é isso aqui. Você larga tudo.
Larga tudo e permanece no estado natural da mente. Nessa prática, você simplesmente vê sua mente tal como ela é, e assim passa a conhecê-la tal como ela é. Esta ausência de fabricação na prática, e o que queremos dizer é, esta ausência de fabricação na prática é o que queremos dizer como não meditação. Por outro lado, é possível interpretar isso de forma errônea. Quando dizemos não meditação, talvez você acredite que isso significa permitir que o estado de distração continue. Por isso, juntamente com não meditação, temos que dizer não distração. Não distração significa que, ainda que não haja fabricação de alguma realização ou algum estado meditativo, existe a preservação da atenção, mindfulness, e da vigilância. A função da atenção e da vigilância, nesse contexto, é a de nos proteger para que não nos distraiamos do reconhecimento da natureza da mente. Nesse estado, simplesmente permanecemos com a experiência direta do que quer que surja na mente. Então, para aquilo que a gente tem contato mais direto, se eu estiver fazendo uma prática de chinês sem suporte, o meu suporte na prática de chinês é o não suporte. Significa dizer o quê? Eu estou fazendo a meditação, estabilizei minha mente com foco na respiração. Aí eu largo a respiração. O meu suporte é o vazio. O meu suporte é a vacuidade. Toda vez que eu me perder numa distração, de entrar, me engajar num pensamento e daí por diante, o que eu faço na prática de chinês sem suporte? Larga. Larga e volta. E não segura em nada. Mas não segura em nada não significa leseira. Entende? Então, assim, você não vai meditar, mas você não vai se distrair. Esse é o sentido de não meditação, não distração. Entende, gente? Então é uma postura ativa, de certa forma. Não há uma passividade imaginando que o estado de Buda vai descer sobre a minha cabeça e eu vou alcançar a onisciência. Não, eu estou aqui absolutamente atento no que está acontecendo. Lúcido. E percebendo em qualquer distração uma, uma atitude de não se distrair por qualquer episódio que se manifeste na mente. Porque veja assim, se a mente ela é lúcida, naturalmente as atividades, as experiências sensoriais vão continuar acontecendo. Então eu estou meditando um chinês sem suporte, vamos dizer aqui, e eu estou consciente de que eu estou sentado. Tem consciência tátil se manifestando na minha mente. Eu estou escutando a roda de oração. Tem consciência auditiva se manifestando. Eu estou meditando de olho aberto. Eu estou vendo aqui o vapor do umidificador na minha frente. Mas eu não me deixo levar por nenhuma experiência sensorial. A mente só está lúcida agora. É a coisa mais fácil que tem. Mas o que a gente invariavelmente faz? A gente, pelos hábitos e tendências, a gente tem uma mente condicionada a ir se identificando com todas essas experiências sensoriais. Então eu fico meio. Eu me perco aqui na experiência da fumaça descendo. E quando eu vejo, eu já estou distraído aqui, né? Com ou sem discurso mental. Mas eu percebo, mas isso não me afeta. É o que há de mais óbvio. E por ser tão óbvio, eu acho que não é. E eu acho que não é. E eu fico, não, tem que ter algo. Então, eu vou. Aí eu quero, né? Aí isso é samsara. Não tem como a gente estar mais na cara do gol e ao mesmo tempo a gente se distancia a cada fração, porque invariavelmente eu me deixo levar pelas experiências sensoriais. Ele está falando aqui, portanto, da prática de conclusão de não meditação e não distração. Diferentes abordagens. Essa meditação pode ser apresentada a alunos de duas formas. Uma forma é apontar de forma súbita direta a natureza da mente. É a instrução direta. É o pointing out instruction. Isso acontece. Isso poderia ocorrer, por exemplo, ao apontar a natureza do pensamento. Quando isso é feito, alguns alunos têm um reconhecimento da natureza da mente e alguns não.
Mas o reconhecimento, por mais que seja autêntico, é, de certa forma, adulterado pela conceitualização e, portanto, permanece como uma experiência e não como uma realização. Diferença fundamental entre o que é uma experiência e o que é uma realização. O problema com isso é que, ainda que o reconhecimento seja autêntico, pelo fato de ser incompleto ou imperfeito, em algum momento ele desaparecerá. Então, isso é uma experiência. Você tem uma instrução direta, o teu professor vai lá e aponta. Só que é preciso sustentar isso, é preciso estabilizar isso. E como não há uma experiência nessa, não há uma capacidade de sustentar aquilo que você teve um insightzinho, aquilo passa a ser conceitual e você passa a se perder de novo na dualidade, na conceitualização, e aí ele fala, em algum momento desaparecerá. Quando desaparece, o aluno não sabe como trazê-lo de volta, trazer de volta aquela experiência, porque seu reconhecimento inicial foi experimentado sob as circunstâncias dramáticas de ter recebido a instrução direta, que é uma pointing out instruction, do seu guru. Portanto, na tradição Kagyu, nós temos uma abordagem um pouco diferente. Não, assim, essa prática do Ninti, né, que é da instrução direta, é uma prática bem característica do Dzogchen. No Karma, nas escolas Kagyu, né, Champa Kagyu ou Karma Kagyu, isso se dá de uma forma um pouco diferente. Nós usamos duas situações da mente: a permanência, a mente que repousa, e o movimento, a presença do pensamento na mente, para me permitir que os alunos, através de sua própria exploração, alcancem um reconhecimento decisivo da natureza da mente. Os alunos são ensinados a olhar primeiro para a mente quando está quieta e ver como ela é nesse momento. E então olhar para a mente quando o pensamento ocorre e ver como ela é nesse momento. Dessa forma, eles percebem por si mesmos, como a mente é quando está em repouso e quando a mente é quando está em movimento, ou quando há pensamentos. Isso conduz a um reconhecimento mais estável da natureza da mente. Um reconhecimento que não desaparecerá, ou ainda que desapareça, poderá ser facilmente trazido de volta pelos alunos, porque foi adquirido através da sua própria exploração. Então, se você pegar, por exemplo, as instruções de Mahamudra, do terceiro, do nono Karmapa e daí por diante, ele vai dar a prática de Raton. Depois que você faz bastante chinê, a prática de Raton pressupõe esse tipo de exercícios. Você olhar para a mente totalmente estável, você olha para ela quando ela está estável, depois você olha quando tem pensamentos, e aí você vai olhar e falar, mas tem diferença? Se tem diferença, qual é a diferença? Mas se não tem, como não tem? E essa é uma prática, por isso que Vipassana, um Platão chama meditação analítica, porque você vai, de certa forma, entre bem aspas, analisar a mente, só que não é de uma maneira discursiva. Porque se for discursivo, é blá blá blá, é consciência mental, eu já estou na mente grosseira. Então pressupõe um nível de estabilidade que eu seja capaz de olhar para a mente em movimento ou parada, e nesse exercício ir amadurecendo a minha capacidade de reconhecer, de fato, a natureza da mente tal como ela é. Esse é o caminho Karma Kagyu. É isso que a gente vai fazer na prática de Vipassana na perspectiva Kagyu. Na tradição Kagyu, esse formato básico de apresentação da natureza da mente chama-se permanência, movimento e lucidez. São os exercícios que se vai fazer. Com essa abordagem, alguns alunos reconhecerão a natureza da mente e alguns não. Mas essa ainda é a melhor forma de proceder e a mais estável, na perspectiva do Jamgon Kongtrul. E que ele traz essa matriz mais Karma Kagyu nesse texto. Ele faz as referências à prática do Dzogchen, mas ele traz mais uma matriz Karma Kagyu. Ele diz em outras instâncias que é importante ter chinê antes de fazer isso aqui, Platão ou Vipassana. E o Trungpa Rinpoche também, que é um grande mestre Karma Kagyu, vai dizer que essa é a melhor maneira de se fazer, né? Essa abordagem Kagyu. A ideia básica está expressada nesse texto por meio da frase: permanecer com o que quer que surja é o caminho de todos os siddhas. O que significa que, ao repousar de forma não fabricada,
você mantém uma consciência do que surgir na sua mente. Esse é o caminho através do qual todos atingiram Siddhis. Essa prática de estabilizar a mente e alcançar insights sobre o que surge é a raiz de todas as diferentes abordagens da meditação. Historicamente, no Tibete, o Vajrayana se espalhou em diferentes momentos. Dessa forma, surgiram diferentes linhagens, cada uma com suas próprias instruções e ênfases específicas. Por exemplo, na Escola do Caminho do Meio, que também ensina por exemplo, a Escola do Caminho do Meio, que também ensina essa abordagem à meditação. Caminho do Meio, ele está falando mais da prática madhyamika, que também coloca essa perspectiva da estabilização da mente para o reconhecimento da natureza da mente. Há também, e que é marcante na linhagem Gelupa, né? Há também a escola chamada Pacificação, que é a escola de Padampa Sangye, que foi da Índia ao Tibete 3 vezes, cada vez ensinando algo ligeiramente diferente do que antes. Então, mesmo no contexto da escola de pacificação, são ensinadas 3 abordagens diferentes. Depois, e conectado a isso, a abordagem chamada Corte, ou Tu, que foi ensinada pela grande discípula de Padampa Sangye, Matik Labdron, que era tibetana, grande mestre, a única autêntica detentora de uma linhagem autoral tibetana, é a Matik Labdron. Todas vieram da Índia, mas a Matik é fundamentalmente, a linhagem do Cho é uma linhagem tipicamente tibetana. E que vai usar muito aquela forma, né, de você não se deixar distrair pelos pensamentos e tal, com uma expressão hey! Para ir cortando, corta. Essa é a ideia do corta. Corta a mente conceitual, corta a mente dual. O que permanece quando corta? A lucidez, que não está fora, que está aqui desde sempre, né? Essa qualidade intrínseca da mente. Com base nas instruções que ela recebera dele, do Padampa Sangye, mais ainda na sua própria compreensão espontânea correta dos outros sutras da Prajnaparamita, ela iniciou sua própria escola, que tem sua própria abordagem de meditação, que é a linhagem do Cho. Há também a tradição do Mahamudra, que foi mais tipicamente ensinada pelos mestres Marpa, Milarepa e Gompupa. Então, a tradição Dzogchen, que foi ensinada principalmente por Guru Rinpoche e Vimalamitra. No contexto do Dzogchen, há 2 abordagens básicas. Uma chamada de Dzogchen comum ou ordinário, que é semelhante ao Mahamudra, e outra chamada de Dzogchen incomum ou extraordinário, sobre o qual eu discorri em parte na sessão anterior, né? Ele já fez alguma referência. A maior diferença entre todas essas tradições consiste na diferença entre o Dzogchen comum e incomum. Dzogchen inclui 3 classes de instrução. Chamam-se classes mente, espaço e instrução. Dzogchen incomum se refere à classe instrução, né? Quando ele está falando do Dzogchen incomum, ele está falando da classe instrução, que é essa da instrução direta, né? Do Nyingtik, do Pointing Out Instruction, que é considerada por essa tradição como sendo o nível mais elevado da instrução. No contexto desse nível, a essência da classe de instrução. Dentro dessa classe de instrução, que é traduzido como instrução, tem o supra-sumo, a quintessência do que seria, que é a chamada quintessência dos ensinamentos, ou Nyingtik. A distinção feita nesse texto entre a abordagem Nyingtik e das demais tradições meditativas é muito sutil e tem relação com o que você faz quando surge um pensamento. Aqui vem a diferenciação que é fundamental. Na maioria das tradições de meditação, conforme expliquei, quando surge um pensamento, você olha diretamente para o pensamento e assim experimenta a natureza e assim experimenta diretamente a sua natureza de vacuidade. Foi exatamente a instrução que o Kalu Rinpoche deu quando deu o texto para a gente, que está lá no vídeo 7, do minuto 25 ao minuto 41. Ele está fazendo o comentário dessas instruções. E ele vai dizer, quando surgir a raiva, olha, nos primeiros reflexos, olha para ela. E aí você vai reconhecer a vacuidade. Essa instrução Mahamudra, né? Na abordagem
na maioria das tradições de meditação, como eu estava dizendo, conforme eu expliquei, quando surge um pensamento, você olha diretamente para esse pensamento, que era o que o Kalu Rinpoche instrui, né? Nesse texto para a gente, no vídeo 7, minutos 25 a 41, e assim experimentará diretamente a sua natureza da vacuidade. Na abordagem Nintik, quando surge um pensamento, em vez de olhar diretamente para a natureza do pensamento, você olha diretamente para a natureza daquilo que reconhece o surgimento do pensamento. Você não olha para a natureza do pensamento. Você olha para aquilo que supostamente experimenta aquele pensamento. Você vai olhar, então, por quê? Para a essência da mente em si. E não para o aspecto manifestação da mente. Qual seja, pensamento de raiva ou desejo e daí por diante. É bem sutil. Obviamente, trata-se de uma distinção muito sutil. Mas a ideia é que, ao olhar diretamente para a natureza daquilo, ou de quem, ou do que reconhece o surgimento do pensamento, você encontra diretamente o Dharmata, a natureza de todas as coisas. Então, quando você pega, por exemplo, um ensinamento do Mingyur Rinpoche, por exemplo, ele vai dizer, olha para o experimentador, supostamente tem alguém experimentando aquele pensamento, então o que é que está experimentando? Olha para o que está experimentando. Olha para o experienciador daqui. Tem algum? Tem algum? Cadê ele? Veja, então você não vai olhar para o pensamento, você vai olhar para aquilo que supostamente, como diz o texto aqui, olha para a natureza daquilo ou de quem ou do que reconhece o surgimento do pensamento. E você encontra diretamente o Dharmata, a natureza de todas as coisas. Na instância anterior, existe uma certa noção de que sua consciência está sendo direcionada para fora, para o pensamento. Nessa instância, existe uma certa noção de que sua consciência está sendo direcionada para dentro, de volta para si mesmo. Por isso que a gente fala, né? É como se você que está olhando, né, para as experiências de movimento, olhasse para aquilo que experiencia mesmo, entendeu? E se você encontra algo nesse tipo de situação, né? Nesse momento, você está se relacionando com essa distinção enquanto compreensão teórica. Não é difícil compreender intelectualmente a diferença entre essas duas formas de olhar. Acho que dá para entender, né? Mas o que é importante, já que isso é uma instrução de meditação, é de fato praticar isso. Quer você esteja olhando para o que surge, quer você esteja olhando para o que reconhece o que surge, para compreender o que ambas as abordagens significam, é necessário que você de fato tenha tentado praticá-las. Você precisa tentar praticá-las de novo, até que você de fato as experimente, porque a diferença entre ambas é profunda. Uma vez que você tenha adquirido alguma experiência ao de fato praticar as instruções que constam nesse texto, então você pode voltar a estudar o texto de novo e ver como a sua experiência se compara com o que você encontra no texto. Assim, ao combinar a experiência prática com o aprendizado que você adquiriu ao estudar este e outros textos, o que você aprender deste texto se tornará de fato útil para você enquanto praticante. Dessa forma, a transmissão das instruções foi mantida com uma linhagem de experiência prática, em vez de simplesmente com uma linhagem de transmissão de informações. Então, fica aqui essa recomendação final do Trango Rinpoche. A gente está recebendo essas instruções. Isso são instruções que você vai revisitar ao longo de todo o seu caminho, né? Como referências teóricas, mas o fundamental é na progressão do seu caminho, seguindo as instruções do seu professor, colocando isso tudo em prática e conhecendo isso a partir da sua própria experiência, não em função de correlações teóricas e discursivas desse tema sobre o reconhecimento da natureza da mente. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguém aí em casa? Tranquilo? Então, tá bom.
Então é isso, gente. A gente vai, na semana que vem, ter uma pequena interrupção nesses ensinamentos, vai ter o retiro do Lama Dorje. Acho que as informações estão disponíveis nos nossos grupos e tal, e a gente retoma isso na outra semana para concluir as últimas instâncias que faltam da instância 55, que a gente vai rever, até a instância 67. Tá bom? Então vamos fazer a nossa dedicatória? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal.